Resumos animados de história do tio Guilherme. Povos pré-colombianos. Povos pré-colombianos são aqueles que viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Este termo é usado para se referir aos povos nativos da América Hispânica e da América Anglo-Saxônica. Para o Brasil, se utiliza o termo pré-cabralino. Entre as culturas pré-colombianas, podemos encontrar incas, astecas, maias, aimaras, ticunas, nazcas e muitas outras. As civilizações pré-colombianas mais estudadas são os incas, astecas e maias. As sociedades pré-colombianas eram extremamente hierarquizadas, com o imperador no topo da hierarquia, seguido pelos sacerdotes, chefes militares, guerreiros e camponeses que cultivavam a terra. Astecas. Os astecas formaram uma das mais importantes civilizações que habitaram a América pré-colombiana. Começaram a ocupar o Planalto Mexicano no final do século XII, vindos da atual Califórnia. Dominaram as outras tribos que viviam na região e em pouco tempo construíram um grande império teocrático. Quando os europeus chegaram à América, havia dois tipos básicos de formação social: as chamadas comunidades primitivas e as civilizações dos astecas e dos incas. Os maias, outra grande civilização, já havia sido extinta. Os astecas haviam construído um império com 500 cidades e 15 milhões de habitantes. Dominavam uma área que se estendia desde o Golfo do México até o Oceano Pacífico. Tenochtitlán tornou-se o centro e a mais importante cidade do Império Azteca. Em 1450, contava com cerca de 300 mil habitantes. A nossa cidade nasceu por mãos divinas e por quem um milagre criou. O paraíso é dádiva, quem paz e harmonia sobre nós, os humanos, se formou. Se fez Eldorado, magnífico e dourado, há 1000 anos atrás. Eldorado, Eldorado, Eldorado. Sociedade Azteca. A sociedade azteca era rigidamente dividida. Abaixo do imperador, considerado semideus, encontrava-se uma aristocracia composta por militares, sacerdotes e altos funcionários públicos. Na base da sociedade estavam os artesãos, os comerciantes, os camponeses e os escravos. Os camponeses tinham o direito de ocupar e usar a terra, mas estavam sujeitos ao pagamento de um imposto coletivo e ao trabalho gratuito na construção de obras públicas. A base da economia era a agricultura, seguida pelo artesanato e pelo comércio, que era intenso. O milho era o alimento básico. Como não existia dinheiro, usava-se a semente de cacau como referência de valor. A semente era considerada símbolo de riqueza e poder. Economia azteca. A economia, como foi dito anteriormente, era baseada na agricultura. Aqui nessa imagem vocês podem verificar que eles estão fazendo coberturas por cima d'água para poderem efetuar o plantio. Cultura azteca. A arquitetura foi a arte de maior expressão.
A escultura, principalmente de símbolos religiosos, a pintura, que retratava cenas mitológicas e históricas, foram bastante desenvolvidas pelos povos astecas. Possuíam técnicas avançadas na construção de palanques, rampas de transporte, represas e obras de irrigação. Dominavam a escrita pictórica, com desenhos de objetos e figuras. Uma pessoa falando, por exemplo, era representada com tiras de papel saindo da boca. Usavam também a escrita hieroglífica, baseada em símbolos e sons. Possuíam profundos conhecimentos de medicina, matemática e astronomia. Elaboraram um calendário solar e agrícola, no qual o ano era dividido em 365 dias. Os sacerdotes observavam os astros e eram consultados sobre os mais variados assuntos. O imperador os consultava sobre guerras ou mudança de tempo. Religião asteca. Os astecas tinham grande devoção a Colibri Azul, deus do sol do meio-dia. O culto ao deus Sol era acompanhado da devoção a Coatlicue, mãe de Colibri Azul, ao Tezcatlipoca, deus da noite, ao Quetzalcoatl, deus da sabedoria, e ao Tlaloc, deus da chuva. O templo do deus Sol possuía 30 metros de altura e ao seu lado foi construído outro templo para outras divindades. A cada 52 anos, os astecas construíam um novo templo sobre o anterior, para agradar aos deuses o fato de o mundo não ter acabado. A oferenda de sacrifícios humanos aos deuses era parte muito importante da cultura asteca. Destruição do Império Azteca. Em 1521, os astecas foram derrotados pelos conquistadores espanhóis, comandados por Cortés. A cidade de Tenochtitlán foi arrasada. Os templos foram destruídos. As peças de ouro foram quase todas derretidas. A cidade do México foi construída pelos espanhóis no mesmo lugar onde estava localizado Tenochtitlán, que guarda um dos principais patrimônios culturais referentes às sociedades pré-colombianas, as ruínas no Templo Maior. Na próxima aula, povos pré-colombianos, os maias. Até lá!